Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, meu irmão, minha irmã, para todo o pessoal de Santa Rita, de Jeremoabo, de Banzaí, de Paulo Afonso. Pois bem, estamos na sexta-feira da 13ª semana do tempo comum do ano B. Veja, o evangelho de hoje é segundo Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao 13. É o chamado de Mateus. É o chamado de Mateus e continua a contenda, a briga entre Jesus e os fariseus. Aliás, continua o coração duro dos fariseus e a paciência de Jesus até o Calvário, quando estes o levam a partir de suas acusações. Veja bem, naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse a ele: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Quatro pontos para a nossa meditação. Primeiro ponto: nós somos parecidos com esses fariseus. Aliás, isso é o fruto do pecado de Adão, o pecado de Caim, que é a desobediência a Deus, não fazer o que Deus manda, e sim o que nós queremos. Nossa mesa cheia, mas não queremos lembrar do outro que está passando necessidade. Não queremos lembrar do outro que está desempregado, que está sofrendo. O pecado de Adão está nos fariseus, está em cada um de nós. Só varia o grau, a intensidade. Ponto 2. Por conta desse pecado contínuo que desfigura na nossa vida a nossa aparência de filhos e filhas de Deus, não entendemos a Bíblia, achamos difícil. O pecado contra os irmãos e irmãs atenta contra Deus, seja de forma direta ou indireta a omissão. Assim nos afastando de Deus, nós achamos tudo difícil, porque na realidade não é difícil a Bíblia, nem entender a palavra de Deus, nem escutar a voz de Deus, mas é que nós estamos distantes, estamos na estrada dos fariseus, abertas pelo pecado de Caim e Abel. 3. O pensamento dos fariseus, porque vosso mestre come com os pecadores. Somos nós esses filhos e dessa mentalidade. Pense bem, seja corajoso, seja corajosa. O nosso trato com os empregados, empregada doméstica, com os pobres, com os mendigos, com aqueles que limpam o vidro do carro, com os necessitados em geral, será tão diferente dos fariseus? Ponto 4 agora. Somente o encontro com Jesus pode nos libertar dessa maldita prisão. Entendeu o que ele nos diz? Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Esse é o foco do texto: quero misericórdia e não sacrifício, para poder mudar o coração dos fariseus ontem e nós, filhos e filhas dessa mentalidade. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.